Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mariana. Nosso grupo vai falar hoje sobre a qualidade e tratamento da água e atenção antes e depois do uso nas propriedades. O meu grupo é composto por mim, pelo André, o César, o Felipe, o Guilherme e a Eve. Pode passar. Bom, gente, o tratamento da água, né, ofertada para os suínos, ele é muito importante, porque uma água de qualidade vai aumentar o consumo dos alimentos, vai melhorar a conversão alimentar, e isso vai resultar em maior ganho de peso, no estresse desses animais vai ser reduzido, né, porque vai ter uma água de qualidade, então vai impactar em várias coisas. Esse tratamento da água para o plantel, ele vai garantir a biosseguridade e sanidade dos animais. Tendo essa biosseguridade e sanidade, vai reduzir os impactos econômicos e vai melhorar os índices zootécnicos, né, na produção. Eu vou dar um exemplo agora de como que uma água contaminada pode impactar tão forte numa granja. Geralmente, águas contaminadas possuem salmonela, e essa salmonela pode causar uma septicemia nos animais. Alguns podem ir a óbito, né, mas outros podem responder bem e ter algumas lesões respiratórias e lesões com problemas relacionados a problemas entéricos. Então, pensar só em um suíno, a gente acha que seria uma mera contaminação, mas a gente tem que pensar sempre em larga escala a produção. Não vai ser só um suíno que vai ser prejudicado, vão ser vários. Então, isso causa, sim, grandes impactos. Por isso que a gente tem que sempre prevenir para que não tenha esses impactos na produção. Pode passar. Os tratamentos atuais e a baixa manutenção. Para a gente pensar numa água de qualidade, a gente tem que filtrar essa água, né? E não só a filtragem, mas a gente tem que fazer a desinfecção. E hoje, as granjas estão usando o dióxido de cloro. Por quê? Ao contrário do cloro, que é muito utilizado, né? Por exemplo, a Copasa utiliza o cloro para fazer essa desinfecção. O dióxido de cloro, ele tem uma maior eficácia e ele consegue remover todo o biofilme, né, que está presente ali, principalmente encanamentos, essas coisas, e ele não é dependente do pH da água, ou seja, o pH pode estar baixo, pode estar alto, que não vai impactar na ação biocida dele, que o cloro já depende desse pH, né? Além disso, ele tem uma ação muito rápida, né? O que é bom, assim, na produção. Outra coisa é que tem um método, que é um método estrangeiro, o método HiCare, que ele consiste, né, em fornecer produtos e serviços para melhorar o status sanitário das granjas. Esse método tem 5 pilares, e um desses pilares é a qualidade da água. E foi provado na Europa que as granjas que utilizaram esse método reduziu em 90% o uso de antimicrobianos, né? O que é um resultado muito bom, porque vai diminuir os impactos econômicos, né? Não vai ter esse custo a mais, e vai aumentar o ganho de peso desses animais, vai ter um bem-estar animal e vai ter biosseguridade, porque vai reduzir as possíveis chances de resistência de antimicrobianos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de água e efluentes após o uso. É, sobre o consumo inteligente ele é a necessidade ambiental e econômica de produzir mais com menos, né? As novas tecnologias elas apontam para um futuro cada vez mais restritivo do consumo hídrico. Essa evolução, ela infelizmente é influenciada mais pela escassez de água do que pela ideia de racionamento, né? Ou seja, o produtor ele tem a dificuldade de acesso à água, até mesmo por uma questão financeira, pelo valor, ou pela falta de água mesmo, pela escassez de água, né? E aí ele resolve adaptar essa tecnologia de racionamento. Essa água da chuva, ela nem sempre ela pode ser utilizada para o consumo do animal,
né? Já que a qualidade da água ela está relacionada com a atmosfera. E grande parte da atmosfera ela se encontra poluída, né, com compostos, que faz com que a água ela fique com um pH mais baixo, né, menos que 6. E aí essa água ela vem sendo classificada como água ácida, né? Então ela não é ideal para o consumo do animal. Essa água ela pode ser usada para lavagem, para lavar o local onde eles ficam, as baias onde eles ficam, e tudo mais, mas não para o consumo deles, quando a água não é bem tratada da maneira correta, né? É, sobre o impacto financeiro, essas tecnologias necessárias para fazer essa instalação desse sistema, elas são simples, né? Então, assim, a maioria dos produtores tem a possibilidade de implementar essa tecnologia, né? Na sua propriedade. Porque os recursos materiais que são necessários, como telhado, as calhas, os tubos, né? Os reservatórios, né? São, assim, são de baixo custo no mercado. Então, o produtor ele tem um acesso mais fácil, né? Sobre o ciclo sustentável, aqui nessa figura ao lado aqui, a gente consegue ver mais ou menos como é que é. A gente tem como se fosse um galpão, né? Uma área que coberta, né? Com telhado, com as calhas, e esse telhado e essas calhas, e o cano também, tem que ser totalmente bem higienizados, né? Para que não escorra água suja, com dejetos, né? Para esses reservatórios. Ao cair da telha, ela vai para as calhas, que passa pelo cano e vai para o filtro, e desse filtro ela passa para um reservatório de acumulação, sempre de cima para baixo, que para a água poder dar a pressão correta, né? Desse reservatório de acumulação, ela cai para a cisterna. Essa cisterna que é onde é o reservatório de aproveitamento com desinfecção. Dessa cisterna, ela vai para as torneiras de lavagem, caso a água tenha um pH mais baixo, né, que ela não é usada para consumo do animal, ou caso ela seja bem tratada, esteja boa para o consumo, ela vai direto para os bebedouros e para o consumo desses animais. Pode passar, né? Eu vou falar sobre os processos físicos, em que é a etapa onde ocorre a separação dos dejetos sólidos e dos dejetos líquidos. A filtração, por meio de um filtro, que é meio poroso, ou seja, onde há vazão para a água, o líquido passar. O filtro, eles costumam utilizar como material dentro dele a brita, o carvão mineral, usam areia, diferentes formas para filtrar a água. A água, o líquido passará e ocorrerá a retenção dos dejetos sólidos. A decantação, geralmente são feitos em grandes recipientes, onde o líquido e as partículas sólidas ficarão por meio de, no mínimo, 2 dias. 2, 3 dias já dá uma decantação boa. E a decantação, ela é a separação do meio sólido por líquido de acordo com a gravidade. A gravidade fará o meio sólido descer e o líquido ficará por cima do meio sólido. A centrifugação, que em meio à alta rotação, ela separará o sólido do líquido, deixando o sólido em uma extremidade do tubo e o meio líquido em outra extremidade. A centrifugação é muito importante porque ela também consegue separar óleos, líquidos de diferentes densidades. Há outras formas também, como a peneiração, só que a melhor e as melhores formas de tratamento da água são essas. Agora eu vou falar sobre o processo biológico, né? O processo biológico ele consiste no uso de micro-organismos que estabilizam a matéria orgânica e reduz os patógenos, né, no ambiente. Aqui a gente tem algumas modalidades, né, que estão envolvidas nesse processo biológico.
E falando sobre as composteiras, elas promovem a umificação desses resíduos, né, orgânicos, e isso acontece por meio da ação dos micro-organismos ali presentes, né? E esse tipo de sistema, ele possui uma alta importância econômica para os produtores. As esterqueiras e as bioesterqueiras, né, são depósitos para dejetos suínos, que consiste no armazenamento desses dejetos, né, onde permite um manejo mais apropriado dos mesmos, né? O que acontece nesses ambientes? Ele acontece uma digestão anaeróbia, né, por meio e através dessa digestão anaeróbia acontece a redução da carga orgânica, né, que diminui o potencial poluidor dos dejetos, né, e com isso os mesmos podem ser reaproveitados, né, após um período que eles ficam curtindo, né, ali naquele meio. Após esse período, eles podem ser utilizados para adubos, né, etc. Os biodigestores, né, que estão mais sendo aceitos pelos produtores na suinocultura atualmente, ele é um sistema bem interessante. Ele consiste na decomposição biológica anaeróbica e utiliza esses dejetos suínos para a produção de biofertilizantes e de biogás também, né? Através dos gases que são liberados ali dentro daquele meio devido a esse processo de biodegradação. As lagoas de sedimentação e polimento, elas são utilizadas para o tratamento de águas residuárias dentro da suinicultura. O que acontece? Esse sistema, ele visa a combinação do tratamento aeróbio a um tratamento anaeróbio, né? E isso se torna um meio eficiente, né, de tratamento. Esse sistema, ele visa reduzir a área de utilização de instalação se comparado aos sistemas aos sistemas de lagoas facultativas, né? E que é um sistema que ocupa uma grande área. E também o controle, né, e emanação de odor que é liberado no ambiente, né? E o interessante também é que é uma tecnologia com grande potencial de aplicação nos países em desenvolvimento do mundo, que trabalham com suinocultura. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre as novas tecnologias para os biodigestores. Como o André já tinha dito, os biofertilizantes e o biogás, né, que são subprodutos, são produzidos através dos biodigestores, são elementos que trazem muita economia e respeitam a política nacional do meio ambiente, com relação à questão dos resíduos, poluição ambiental, impacto ambiental, entre outros. O biogás, ele é composto pelo dióxido de carbono e o gás metano, e ele pode ser utilizado tanto para produzir energia elétrica, quanto para energia térmica. Essas novas tecnologias dos biodigestores, eles procuram seguir os 3 R's, que seriam reduzir, reutilizar e reciclar. A parte sólida, né, dos produtos orgânicos que são separados nos biodigestores, eles são utilizados para adubação, que são ótimos fertilizantes. As vantagens do uso dos biodigestores são a reciclagem e a redução da poluição, porque vai usar a matéria orgânica como adubação, a produção do gás, a reciclagem do excremento de animais também para adubo e fertilizante, e a obtenção desse gás limpo, né, que pode ser usado tanto para gerar energia elétrica quanto
para gerar energia térmica. E fora que também causa uma melhora na saúde pública, porque vai ter menos poluição, menos resíduos jogados no meio ambiente, o que colabora de uma forma geral para a saúde pública e segue a Lei 6.938 de 1981, que fala exatamente sobre isso, né, essa questão de resíduos. Por outro lado, tem as desvantagens de se utilizar os biodigestores nas granjas e nas fazendas, que é o alto custo inicial, né, para conseguir a aparelhagem, produzir tudo. O controle da temperatura, os biodigestores eles devem ficar numa temperatura em torno de 35 graus Celsius. Então, às vezes, precisa de um outro equipamento externo para se manter a temperatura desses equipamentos. Outra desvantagem é que ainda utiliza muita água para poder que o aparelho funcione. Então, por mais que ainda faça a reciclagem, a reutilização, reduza esse impacto no meio ambiente, mas ainda tem um uso da água muito grande e que precisa ser revisto também. E é isso, pode passar. Boa tarde, agora eu vou falar sobre as fases de produção e o consumo de água. Cada fase de produção da suinicultura ela é muito diferente uma da outra. E isso difere nas principais características de instalação, manejo, alimentação e o consumo de água. E sobre isso, a Embrapa propôs muitos fundamentos e metodologias que são essenciais para aplicar no manejo dos suínos, né? E agora eu vou falar quanto que é os atuais índices de consumo de água de cada um desses sistemas. A creche consome de 2 litros por animal por dia. A terminação é 7 litros por animal por dia. As UPLs de 63 dias são de 30 a 75 litros por dia. Por dia por matriz, né, alojada. As UPLs de 21 dias são de 25 litros por dia por matriz alojada. E o ciclo completo são de 80 a 69 litros por matriz alojada por dia. E o centro de coleta de sêmen são de 25 litros por macho por dia. Pode passar. E então aí a gente pode concluir que a produção suína é intimamente conectada à disponibilidade de água e qualidade em abundância. Das principais coisas que o sistema aquele sistema que eles englobam toda uma rede, dá o leitão e a ração. Uma das principais coisas que eles pedem é a água e a fonte de água que eles vão, o sistema de integração. É a água e a fonte de água de onde vai vir. E a fim de se manter a biosseguridade e a sanidade das glândulas. E é primordial ter conhecimento das propriedades onde está localizado o plantel, para que se analise o melhor custo-benefício e o tratamento e a reutilização desses recursos. E através dos produtos específicos, visando o consumo inteligente. Então, eles querem ter uma maior produtividade, com uma melhor água e produzindo muito mais do que tipo, produzir mais do que é esperado. Então, por isso que deve ter uma água de muito boa qualidade. E é isso. Obrigado e espero que tenha gostado do nosso trabalho.